dito estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá és tu, trago a esperança e seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra na sua flor, então encontrarás, aleluia, 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 O Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. O Evangelho, basicamente, ele está mostrando que a riqueza, como qualquer coisa material, tem todo um potencial para colaborar no progresso. Mas, como ela é criada, ela tem oposto. Ela tem nela uma possibilidade de efeito colateral muito grande. Mas a gente pode resolver isso, porque ele também já tem um antídoto. Como assim? É isso que ele vai falando. Que tem coisas, por exemplo, você leva uma picada de cobra. O próprio veneno é utilizado no soro antiofídico. Então, a riqueza, ela tem um resquício muito grande. Ela pode dar um efeito colateral muito grande. Qual é o efeito colateral da riqueza material?
é a pessoa achar que tudo que ela fez e conquistou foi só por ela. É a pessoa se achar autossuficiente. É a pessoa se achar poderosa. É a pessoa, às vezes não dizer, mas lá no fundo se achar o próprio Deus. Tem uma história que contam que uma vez um grande empresário chegou para fazer uma palestra num lugar, e ele, muito poderoso, e ele começou a falar do livro que ele tinha lançado, uma autobiografia. E ele falava, e eu fiz isso, e eu comecei a minha vida assim, e eu vendia bombom, e eu vendia din-din, e depois e eu fiz uma faculdade, e eu ganhei dinheiro, e eu escolhi a mulher, e eu criei meus filhos, e eu. Pronto, ali já se vê a marca da doença que a riqueza pode dar. Ela superalimenta o ego da pessoa que está desatenta, de um modo que a pessoa deixa de enxergar que não existe independência absoluta, não, que não existe autossuficiência, que tudo na vida é relacionamento material e espiritual. Mas ele estava tão inebriado com ele mesmo, que quando ele terminou, abriram o microfone para a plateia, e uma pessoa da plateia levantou a mão e pegou o microfone e perguntou: o senhor nasceu sozinho? O senhor aprendeu a falar só? O senhor se alimentava quando nasceu sozinho? O senhor aprendeu a andar só? Ficou um choque. Aí ele, para cada coisa que ele disse, a pessoa fez uma pergunta. Por exemplo, ele era um rico empresário, e um dos segmentos que ele atuava era com soja, né? Diz que a soja dá muito dinheiro, né? No dólar, tal. Ele perguntou: todas as suas plantações, elas são aguadas com água? Ele diz, claro, mas todas elas são com água artificial ou tem a época da chuva? Tem a chuva. A sua água é o senhor que cria? Ele disse, nós não sabemos criar água. Então o senhor não nasceu só, não tomou leite só, não se autocuidou, não aprendeu a andar só, não aprendeu a falar só. E também vive, por exemplo, de uma coisa que precisa de água. Outra coisa, o senhor é tão rico, tem laboratórios, produz transgênico, mas se é transgênico, para criar uma semente de soja para uma soja mais potente, é porque tinha que ter o gene da soja. Os senhores criam um gene de soja? Isso aí a gente não cria. Os senhores criam soja? A gente não cria soja. E assim o cara começou a fazer perguntas. Cada coisa que ele dizia, eu, até que ele parou e começou a pensar que, na verdade, talvez ele devesse não falar mais do livro. Talvez ele devesse tirar o livro de circulação. Por quê? Porque o livro não estava mentindo, mas o livro estava incompleto. E estava faltando, não era a cereja do bolo, estava faltando a essência. Ele mostrar que para as grandes coisas da vida dele, tinha uma mão que ele não sabia. Teve alguém que ajudou, teve alguém que indicou, de alguma forma aquele cliente, bom cliente, porque muitos outros
concorrentes dele tinham quebrado porque pegaram um cliente ruim que comprou e não pagou. Não pode acontecer, não. E ele quebrar, a pessoa pega, faz um financiamento, não é isso? Aí acha um bom cliente, vende logo toda a produção. E se o cara não pagar? Quebra. E ele começou a perceber que, por exemplo, achar um bom cliente, como a própria questão de estar no marketing, todos os concorrentes fazendo praticamente as mesmas coisas. Por que determinados bons clientes vieram para a mão dele? Certos anos em que teve geada, né, que queimou a soja, ele está num ambiente em que há um equilíbrio e que não pode chover mais do que o tanto. Se chover demais, estraga. Se esfriar demais, estraga. Se tiver sol demais, estraga. E ele viu que ele não tinha governabilidade sobre isso. Ele viu que um colega dele, que era mais rico do que ele antes, tinha se inebriado com a riqueza e depois, já mais maduro, começou a querer ser pichote, como o pessoal diz aqui no Ceará, né? Começou a achar a mulher mais feia e começou atrás de meninas mais jovens. E achando que, como ele era inteligente, como ele tinha um potencial para enriquecer, ele achava que necessariamente aquelas meninas o amavam, né? O admiravam. E pode acontecer. Pode acontecer. Mas esse amigo dele fez uma escolha errada. Acabou deixando a esposa. Na hora que deixou a esposa, teve que dividir os bens, já fragilizou a fortuna. A companheira que ele escolheu, infelizmente poderia amá-lo, mas não foi o que aconteceu. Aí ele saiu de um lago mais tranquilo para um mar revolto. Começaram os conflitos no casamento. Aí começaram outros problemas a surgir. Enfim, ele caiu e aquele que estava contando a história subiu. E aí ele começou a ver que ele estava em cima, mas do mesmo jeito que o outro antes estava mais alto do que ele também podia cair. E ele dependia de muitas coisas para além da escolha dele. Porque ele disse, mas é porque ele foi atrás de mulher. Não, porque talvez ele tivesse com um problema emocional. Porque talvez ele tivesse uma ignorância, uma compreensão errada das coisas. Ele, ao invés de ver a alegria da vida, de ver a generosidade do Criador na vida dele, ele começou a se enfastiar com o que ele tinha. E nem era bonito, ele percebeu depois, com a ex-mulher e nem com a nova. Porque o problema não era a mulher. O problema era a ignorância que ele tinha com relação à natureza das coisas. A supervalorização que ele tinha a ele mesmo, sem lembrar que ele não era nada se não tivesse um Criador que o tivesse criado. Um Deus que, para dar a soja, criou a soja. Que criou as estações, primavera, inverno, verão e outono. Que sem a oscilação do tempo, por exemplo, a produção não é a mesma. E ele olhou, aí começou a pensar, por exemplo, agora na pandemia. Quem esperava ter quarentenas? Quantos milhões de pessoas não quebraram seus empreendimentos? Com que explicação? Foi a pandemia. Mas quantos outros milhões não criaram e cresceram e enriqueceram na pandemia? Ou não aconteceu? Como é que a gente explica o fator pandemia? É uma coisa que está na nossa governabilidade? A gente consegue explicar, entender por que aconteceu naquele momento, quando aquele estava fraco e cresceu, e aquele que estava forte, caiu. Quem consegue explicar? Vocês conseguem? Não. E como é que a gente, quando fala, só é eu?
é a doença, é um efeito colateral, que ele pode ser combatido, ou ele, melhor falando, ele pode ser visto e acolhido. Só isso, só vencer a ignorância, só trabalhar a compreensão, entender isso, nós juntos conseguiremos o que jamais conseguiremos sozinhos. Nós sozinhos não somos nada. Os antigos diziam assim: meu filho, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Os pais da gente costumavam dizer isso, né? Se alegra, meu filho, com o que você tem. Vê a alegria em cada dia. Vê a riqueza de poder andar. Quando você vê alguém que não pode mais andar. Vê a riqueza de poder falar. Quando você vê alguém traqueostomizado que não pode mais falar. Vê a riqueza de ter uma dor de barriga e ir para o banheiro. Quando você vê alguém colostomizado com a bolsa saindo tudo pela barriga. Vê a riqueza de enxergar. Quando você vê alguém que cegou de diabetes, por exemplo, depois de certa idade. Vê a riqueza, a alegria de poder comer, de poder respirar, de poder ter lucidez e se levantar, ter discernimento. Quanta gente com Alzheimer bem cedo, com mal de Parkinson, que não, com 30, 40 anos não consegue botar a colher na boca, e não tem remédio, não tem cura. Eu olhando uma senhora muito amiga do meu pai é de 34, né? Ele tem acho que 86, ele sabe mais de nada, nem consegue se levantar. Uma colega dele é de 33, sabe de tudo e anda, que riqueza. Vê a diferença, quando você vê um da sua idade, ele está ali você. Mas a gente confunde o que é riqueza. A gente não vê a generosidade do Criador nas nossas vidas. A gente tem uma inclinação para a tristeza. Se a gente estivesse trabalhando, meditando, observando o nosso papel e a generosidade do Criador, era para a gente estar sempre com os olhos brilhantes, independentemente da idade, independentemente das condições financeiras, e a tudo agradecermos, a tudo termos satisfação. Não é agradecer da boca para fora, é ter gratidão dentro. Meu Deus, se amar e amar. E só dá para fazer isso quando a gente entende essa generosidade de Deus e que nós precisamos dos outros. Eu estava um dia num setor de conciliação, no fórum, e nunca esqueci, era uma briga de pessoas, era um condomínio de pessoas de classe alta, e mudou o síndico e começaram as confusões lá. Enfim, aí ficou um grupão com a nova síndica e outro contra a outra e uma confusão de vizinhos. Foi para a conciliação, e a conciliadora era uma senhora que eu achei tão interessante, né? Muitos poderiam avaliar se ela tinha um domínio técnico do direito, da conciliação, da teoria. E ela olhou assim para o pessoal com os ânimos muito exaltados, cada um de um lado, ela sentada na mesa, e ela disse assim: minha mãe, para pessoas ricas, né? Ela disse: minha mãe sempre me disse, e eu nunca esqueço,
que, por mais unida que seja a família, mais rica, num problema, quem chega primeiro é o vizinho. É claro. Quando ela disse isso, pareceu que ela estava enfiando uma faca no coração de cada um ali, porque a gente viu o olhar do povo. Quer dizer, eles materialmente já estavam ricos, estavam muito bem, um apartamento um por andar, apartamento de quase 700 metros, quase um apartamento gigante. E já idosos e brigando, como quem diz, olha, eu sou rico, meus filhos são ricos, nossa família é rica, a gente pode tudo. E ela disse, mas se você tiver um treco no elevador, se alguém não lhe pegar de uma vez, botar no carro e levar para o hospital, você morre. Não dá para chamar o filho rico, não dá para esperar a ambulância rica, não dá para ir buscar o helicóptero rico. Na precisão, quem vai chegar primeiro é o vizinho. Você está numa coisa, aí começa uma coisa a pegar fogo. Quem vai ver a fumaça é o vizinho. Não é o filho rico, que não é. Então, é muito providencial a fortuna, se a gente não ficar bêbado com a nossa imagem. Se a gente souber separar o mato da grama, o joio do trigo. Se a gente souber ter a humildade e o discernimento de enxergar que nós precisamos de todos, e que todo mundo bem é melhor. E que quando um cai, todo mundo cai. E que quando um sobe, todo mundo sobe. É como às vezes você está aqui, aí começa, olha o vagabundo, olha aquele, cachorro, canalha, para estar preso, não sei o que, e você nunca lembra. Que um dia, não por punição, não porque a língua paga, mas porque Deus quer te mostrar que Ele criou todo mundo irmão, que Ele quer os filhos deles todos bem, e que um tem que ajudar o outro, e não ficar feliz na desgraça dos outros e com inveja na vitória do outro. Aí ele vai e um dia na família do cara acontece. Quem é que pode evitar? Ter um neto drogado, problema de adicção às drogas, ao álcool, alguém com problema emocional, alguém que não consegue assumir a própria vida, fica aquele filho canguru ou filha canguru, é dentro da bolsa do pai, o pai com 50 anos dentro da bolsa do pai e da mãe, todo dia um carrinho novo, indo beber no barzinho, tudo igual um rapazinho de 15 anos, só que tem 60. Quem é que pode evitar isso? De ter 10 filhos, 8 não ser assim, e um ser, e como a história lá das ovelhas, um pastor tem 100 ovelhas, uma se desgarra, ele deixa as 99, vai atrás da que se perdeu. Ou seja, a vida dele, do pai e da mãe, é o cuidado naquele desembestado. E pronto. É muita coisa, né? E se a gente tivesse essa compreensão, né? De que nenhum é mais importante do que o outro, nem o mais rico, nem o drogado, nem o que está com a vida como você acha que ele devia estar, nem o outro, tudo é filho. Assim como eu estou aqui e o estuprador que está preso, o matador, ele é meu irmão. Eu não posso me alegrar com a prisão dele. Eu tenho que orar pela recuperação dele. Lembrando disso, quando um sobe, todo mundo sobe.
Quando um cai, todo mundo cai. Se eu sou filho de Deus, se você é filha de Deus, se eu estou aqui agora, indo lá falar com a minha mãe, com meu pai, podendo ajudar de alguma forma, eu tenho que me lembrar que tem um irmão ali, que ele está na cadeia, que ele não pode falar com a mãe, que ele não pode falar com o pai, que talvez ele tenha precisando de alguma coisa, e que não é alegre para mim ele estar preso não, porque cadeia não vai resolver não, nem ele está morto não. Alegre para mim era ver nele uma pessoa que eu precisasse, se ele estivesse ali para me ajudar, e não querer bater, matar, prender, esfolar. Eu tenho que orar para que ele melhore. Mas quando a gente está se achando rico, né? Começa, separando logo todo mundo. Aqui é os ricos, aqui são os meus, ali é o teu. Aqui é meu, ali é teu. Então a gente tem que vencer isso. A gente tem que dizer, tudo é nosso. Porque tudo é a música do padre, é do Pai. Quanto a gente não enxergar a generosidade de Deus na vida da gente, em cada pequena coisa, e a gente não entender que nós não somos sós, não estamos sós, e precisamos crescer, ser melhores do que nós mesmos a cada dia, e querermos nos alegrarmos e lutarmos para que todo mundo cresça. Enxergarmos quando a gente tem inveja de quem cresce, e enxergarmos como a gente desmerece a quem materialmente cai, para a gente tentar fazer o quê? Que todo mundo cresça. Todo mundo crescer não quer dizer que todo mundo vai ser rico, rasgar dinheiro, não, é dizer que todo mundo esteja bem, que todo mundo tenha um sorriso no coração, um abraço de quem ama, uma palavra amiga quando precisar, tenha afetividade, tenha carinho, possa se levantar e sorrir e dizer, meu Deus, obrigado, obrigado por mais um dia, isso de dentro do coração, sabe? Não é ficar triste porque, então vou ficar triste agora, eu vou pegar a dor do mundo todo. Diz que Santo Antônio era assim, ele começava a falar e dizer, eu quero agora a doença de todo mundo para mim, aí saía carregado. Não é se alegrar com o que Deus deu, e usar da energia que essa alegria proporciona para pedir de forma devotada a Deus que Ele partilhe, irradie essa alegria nos corações mais tristes naquele momento, e que no dia que a gente estiver precisando, como um espelho que a gente dá, que a gente ore para que todas as pessoas nessa hora tenham serenidade, que as famílias tenham amor em casa, que as casas sejam lares, que nos trabalhos as pessoas sintam alguma forma de paz, que nos cárceres as pessoas possam se enxergar o caminho da melhoria, que a inveja se transforme dentro dos nossos corações, que o ódio se transforme, que o amor nos absorva, que a paz se estabeleça, que a serenidade seja a marca nas 24 horas de cada um dos nossos dias, e que a vida seja doce, que a vida seja bonita, que a vida seja justa para todo mundo, e que aquele que está com a pulseira na perna, que ele melhore e um dia se liberte, que aquele que está preso, que ele melhore e um dia se liberte, que aquele que está assaltando, que ele melhore e um dia se liberte, que um dia ele possa ser alegre e a alegria na casa dele. Acho que isso é mais importante. Que a gente não fique triste com a dor do outro,
mas que a gente seja alegre e que a gente possa querer que o outro seja alegre também. E se chegar alguma coisa para nós, que a gente possa, cada fardo que vier para nós, que a gente possa carregar. Deus não vai dar a ninguém o fardo que não pode carregar. Ele vai entregar alguém que precisa na mão da gente com o que a gente tem. E a gente nem vai sentir se ajudar. E às vezes está dentro de casa, como eu disse, é nessa ovelha que se desgarra. É pedir paciência, é orar, pedir auxílio aos bons espíritos, às boas pessoas, buscar essas irmandades de anônimo, esses cantos de tratamento, gente que age por filantropia, de forma altruísta, para ajudar os outros. Tem gente, tem. Vamos olhar para o mundo que é bom, e o que não for, vamos orar para que fique igual, bom, bonito, justo, alegre. É uma cultura de paz, que ela tem que sair de dentro de nós. Essa é a maior riqueza. E concluindo o Evangelho, é o que fala aqui no texto: tenhamos desapego. Se alguém te pede o cinto, dá logo a capa. Contei aqui a história que aconteceu com o Chico. O caba chegou para assaltar ele R$5, ele pediu 10 e deu 10, leva. O meu papel, eu tenho que descobrir ele todo dia e fazer ele. E uma hora o meu papel vai ser simplesmente dizer, como disse Jó, que era o homem mais abençoado da terra, rico, e um dia ele perdeu tudo, até a saúde e o respeito. O povo ficou com medo da doença que ele tinha. Ele, tipo uma lepra, botaram ele na porta da cidade, feito um mendigo. Era o homem mais importante. E quando o pessoal ainda foi fazer hora com a cara dele, porque ele estava lá: cadê tua riqueza? Aí quem é que chega perto de tu? Nem tua família chega perto de tu, leproso. Aí sabe foi que ele olhou e disse? Porque a ideia era que ele um dia ia entender que a riqueza dele é que fazia ele potente, sabe? Ele é que era o machão, ricão, ele por ele. Aí ele olhou para o cara humildemente, sentado no sol, em cima de uma pedra, todo leproso, o corpo descascando. Ele olhou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tirou, e se Ele quiser, Ele bota no lugar, mas eu não digo uma palavra contra Deus, porque eu sozinho não sou nada, mas se Deus quiser, do jeito que Ele me fez, me vestiu, me fez nascer no ventre da minha mãe, sem eu saber de nada, Ele arrumou uma pessoa para cuidar de mim, botar o leite na minha boca, o tanto que eu precisava. Eu posso ressurgir como uma estrela mais alta, mais brilhosa e mais forte, porque não depende de mim. Se Deus quer que eu fique assim, eu fico e agradeço. E se Ele quiser que eu retome tudo, eu retomo. E assim ele ficou bom, retomou tudo e se tornou mais rico do que o que ele era, porque ele sabia que o papel dele era importante, mas o papel dele era dentro do conjunto. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu, olha o desapego, eu retornarei para lá. Sei viver na riqueza, sei viver na pobreza, sei viver na juventude, sei viver na velhice, com contentamento. Eu digo sei, não sou eu, né? Esse é um trabalho que a gente tem que fazer todo dia. E começa com a gente aprender a enxergar alegria e brilho nos nossos olhos em todos os momentos. Que a gente possa dizer sempre: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra, eu serei salvo. Senhor, me concede a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar.
Senhor, me dá coragem para que eu modifique o que eu posso. Senhor, me dá sabedoria para me saber quando eu tenho que ficar calado e quando eu tenho que falar. Quando eu tenho que ficar parado e quando eu tenho que agir e como eu agir. Me ajuda, Senhor. Me mostra, me segura, me levanta, me sustenta, porque eu sozinho não sou nada, mas junto contigo eu consigo o que eu jamais conseguiria sozinho. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. E se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele bota tudo no lugar. Mas que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Por isso, por hoje, eu entrego, confio, aceito e agradeço, mas fazendo a minha parte, tentando ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. E esse é o exercício diário. Que a alegria tome o coração de vocês, que essa alegria seja capaz de se derramar em todo o coração triste. Que a gente seja essa luz. Muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem, a escuridão, não se entube o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer. Renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, não vais desanimar. Vais doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai de repente tua vida se abrirá.